Olá mundo, eu me chamo 4F69 e esse é o meu canal. Seguindo a mesma lógica do vídeo anterior, nesse daqui eu irei mostrar para vocês um outro código que eu também programei para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu gosto de programar. No vídeo anterior, caso você não tenha visto, eu mostrei da onde o código veio, onde o código está e para onde o código vai. O código se inicia como um bot, vai evoluir para uma IA simbólica e vai se finalizar como uma IA conexionista. Todos esses detalhes e mais explicações estão no vídeo anterior. Depois desse vídeo, você pode correr para lá e assistir o vídeo tranquilamente. Se você quer saber o porquê que eu me chamo 4F69, você tem que assistir o meu primeiro vídeo do canal. E agora por último, se você não decifrou ainda o desafio que eu deixei no primeiro e no segundo vídeo desse canal, você pode depois desse vídeo ir na área de publicações ou post desse canal e encontrar lá uma publicação que eu fiz com o desafio para você. Porque no próximo vídeo eu já irei disponibilizar a segunda peça desse quebra-cabeça. E para que a segunda peça faça sentido, você vai precisar da primeira peça desse quebra-cabeça. Então agora que eu já dei os avisos iniciais do vídeo, vamos começar o vídeo. Aqui, como vocês podem ver, é o código. Porém, do que é esse código? Esse programa é o 4 Operation Systems. Sim, ele é um simulador de um sistema operacional. Você não ouviu errado, eu falei corretamente. Ele é um simulador de um sistema operacional. Então, quando colocarmos o código para agir, para rodar, vocês vão poder entender melhor como que funciona essa simulação. Por ser algo muito simples e pequeno, ele vai simular algo mais antigo. Então você vai ver como se fosse um computador antigo, vai estar a tela ali, vai acontecer as informações, você vai poder manipular, usar e mexer, bem do jeito que o sistema operacional antigo seria, porém mais simplificado, obviamente, porque o código por si só é um código pequeno. Para começarmos, ele funciona como em duas partes, ele tem o sistema e ele tem o terminal. O terminal dele é essa função aqui, que eu estou selecionando. Então, ao entrar no terminal, ele vai nos jogar aqui dentro. E aqui dentro ele vai nos enviar para o outro terminal, o terminal 2, que é essa função aqui maior. E é aqui que está os comandos que o código pode executar. Se você é um usuário de Linux, vai reconhecer algum deles, como o de desligar, limpar, sair, mostrar. Bem simples e bem tranquilo. Descendo mais para cá, o código tem o esquema de memória, que também isso aqui é muito importante, porque tudo que você faz no programa vai ocupar uma memória. O código, como está mostrado aqui no comentário, tem 10, entre aspas, 10 GB. E você vai poder usar isso dentro do código. Então você criou algo, vai consumir memória. Você excluiu algo, vai liberar memória. A constante está dizendo que tem 11, porém esse 11 aí é uma salvaguarda. Esse 1 a mais que tem é para não dar problema, é para ajudar na compreensão. Então quando você passa de 10, ele volta ali para 10, faz uma diminuição ali, de 11 vai para 10 e aí o código continua. Aqui tem o sistema de inicialização do código e mais para baixo tem de fato o código. Aqui é um manualzinho que você pode acessar dentro dele e aqui de fato está o código com as funções que ele pode executar. Mostrar cada possibilidade que ele pode fazer demanda muito tempo. Então aqui eu estou só passando por cima para vocês saberem que existem as funções. Então esse daqui é o corpo, a parte lógica do sistema operacional, do 4 Operation System. Então vamos aqui mostrá-lo em ação. Para melhor imersão, eu vou colocar o terminal em tela cheia, porque assim fica muito mais parecido realmente com o sistema operacional. Então vamos iniciá-lo. Aqui ele começa a rodar, mostra a logo do sistema, carregando o login, e aqui ele pede nosso nome e depois ele vai pedir uma senha. A senha também não importa, só para bonito ali, para, como diz, para inglês ver. Depois que a gente colocar a senha, vai se iniciar. Login feito, carregando o sistema, bem-vindo, e aqui está o início. O código está em inglês, mas eu vou falar em português aqui para vocês. Então começa com a mensagem: escreva Open Manual, que abra manual, para ver o que você pode fazer. Então aqui no caso, se eu digitar Open Manual, percebam que o manual do usuário abre. E aqui vocês podem enxergar tudo o que acontece. Com exceção do browser, que ainda está em processo de evolução.
Então tá aqui mostrando que ele existe, porém a função dele não está no código. Não tem nada que de fato fale que ele exista no código. Somente na parte da execução aqui ele mostra que pode ter. Então a parte mais legal e que deu mais dor de cabeça também é a parte da memória. Percebam aqui que deu comando não encontrado. Isso aqui é falha minha que eu esqueci que para executar alguma coisa tem que estar no terminal. Então dentro do terminal, ao digitar o comando memória, o que acontece é que ele mostra a memória que a gente tem. Então o comando memória está aqui, nessa linha. Digite memória para ver sua memória. Eu digitei memória e apareceu a memória. No caso aqui, o manual é dividido em dois, dentro do sistema e dentro do terminal. Perceba que ao digitar o memória fora do terminal, que é o tracinho 100, a setinha 51T, deu com memória não encontrada. Porém, ao digitar memória dentro do terminal, a função já foi executada, porque no terminal existe. Então perceba que de 10 GB eu estou usando 4. E agora você me pergunta o porquê disso. O que foi que eu fiz para estar usando 4 GB? Eu não criei nada, não fiz nada. Por que disso? E para isso eu vou explicar para vocês usando o exemplo da minha máquina. Então aqui nas configurações da minha máquina, perceba que eu tenho 1 TB de memória. Porém, se a gente for pegar aqui para ver, a máquina diz que o total disponível para eu usar é de 926 GB. Então, de 1 TB, ela está dizendo que eu tenho 926. Desses 926 GB, estou usando 58 e eu tenho livre 821 GB. Agora, o porquê que de 1 TB baixou para esses 926? Bom, toda máquina, pendrive, celular, notebook, computador, etc., só de estar ligado já consome um pouco de memória. Então, liguei meu computador, ele para funcionar vai consumir um pouco desse meu 1 TB e disponibilizando 926. Então voltando aqui para o 4 Operation Systems, agora você sabe o porquê de 10 GB já está sendo usado 4. Então, para o sistema funcionar, ele usa 3 GB. Por ter a pasta manual, usa mais 1 GB, tendo aí os seus 4. Eu sei, uma pasta não ocupa 1 GB, porém aqui é só para ilustrar. Então, seguindo a demonstração, eu posso criar uma pasta. Ao criar uma pasta, eu posso ver a pasta. Perceba que ali apareceu manual.pdf e pasta 1. E como no sistema operacional a gente gostaria de guardar algo na pasta, aqui podemos digitar o comando que nos permite digitar algo. Então aqui eu vou colocar teste 1 e teste 2. E por fim, vou pedir para que ele me mostre a pasta. O erro que aconteceu aqui foi um erro de leitura de variável. Ele leu a variável print folder 1, porém não deu como verdade porque a primeira letra do folder, que é a pasta em inglês, estava em maiúsculo. Ele só aceita se for minúsculo. Isso aí é um pequeno detalhe de programação ali que eu não coloquei para verificar maiúsculo e minúsculo. Então aqui ele só verifica minúsculo, ok? Mas isso aí é detalhe. Então aqui quando a gente pediu para ele mostrar o que tinha dentro da pasta 1, ele mostrou a nossa escrita teste 1 e a nossa escrita teste 2. E agora, ao entrar em memória, perceba que foi usado 7 GB. Então, quanto mais a gente usa o sistema, mais ele vai consumir memória. Um uso normal de sistema operacional. Então, é a mesma coisa se a gente resolver excluir alguma coisa. Aqui o comando, eu escolho qual pasta eu quero mexer e então eu escolho qual a posição que eu quero excluir. Nota, eu dei o comando, ele pediu qual texto você deseja excluir. No caso aqui eu quero excluir o da posição, então eu digito 1 que ele vai excluir o teste 1. Para quem já está nervoso aí querendo comentar nos comentários, meu Deus, a posição 1 é a posição 0. Calma, eu sei que a posição 1 é a posição 0. Porém, aqui eu já coloquei a posição 0 sendo a posição 1 para não confundir alguém que for usar esse código ou também para não confundir quem não entende muito de programação. Então vamos aqui fingir que a posição 1 é a posição 1, ok? Tranquilo, sem problema. Então ao digitar a posição 1, ele aparentemente excluiu as coisas. Então eu venho aqui e peço novamente para que ele mostre a pasta. Mostrando a pasta, percebo que agora só tem teste 2. E aqui eu posso fazer a mesma coisa de novo. Selecionei a pasta que eu quero, excluo o que eu quero excluir e ele excluiu. No caso aqui deu um pequeno problema na linha ali, mostrou como se não tivesse nada na linha, um corte. Porém aí é detalhe de programação que deu um pequeno erro. Porém agora você quer limpar tudo.
deixar todo o visual mais clean, mais bonito. Tem um comando também que faz isso. Então o comando pode vir aqui e limpar. Bom, sua pasta 1 está vazia e você quer memória, você precisa mais memória. Você pode vir aqui e digitar para excluir a pasta 1. E o que vai acontecer é que a pasta 1 será excluída e a memória foi liberada. Porém, você, no caso usuário ou usuária, também quer excluir a pasta manual. Porque você ficou com a dúvida, eu posso excluir a pasta manual? Bom, naturalmente, você pode sim excluir a pasta manual. Porque quem nunca estava mexendo no computador e resolveu excluir uma pasta que aparentemente não tinha importância? Às vezes acontece. E aqui também você pode excluir a pasta manual. Ao mostrar, não mostra nada, porque não tem o que mostrar. E a memória se liberou. E também se eu tentar abrir a pasta manual de novo, perceba que ele dá como não encontrado, porque não existe a pasta manual. Ok, agora que a gente já usou nosso sistema operacional e quer desligá-lo, podemos digitar o comando de desligar, que é o Power Off. Então aqui, ao digitar Power Off, ele vai começar a desligar a máquina. Sistema desligando, sistema desligado, e aí ele se encerra. E aqui voltamos para a pasta anterior, que a gente estava quando a gente abriu o terminal. Então o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Peço para que você se inscreva, deixe o like, ative o sino e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa alcançar um público maior. E lembrando que o desafio você pode encontrar nos meus vídeos anteriores, ou também você pode encontrar na aba de post aqui do canal, que se tiver em português na sua máquina, provavelmente vai estar na área de publicações. E lembrando também que no próximo vídeo que eu postar, eu já irei publicar a segunda parte do desafio, a segunda peça do quebra-cabeça para que você possa montar. Então, para que a segunda peça faça sentido, você precisa da primeira. E a primeira já está disponível nas publicações do canal. Você pode ir lá e decifrar bem tranquilo. Se você quiser uma dica sobre o que é o código, vai ter que assistir o primeiro vídeo do canal, que lá eu falo uma dica para poder ajudar vocês. Então lembrando, eu me chamo 4F69, peço que você se inscreva, deixe o like, ative o sino e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Boa sorte para decifrar o desafio e até logo!